A paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para o estudo da palavra do Senhor. E sou grato a Deus por mais uma vez estar aqui juntamente com vocês para meditarmos na palavra de Deus e ver o que Deus tem a falar conosco nessa noite. Queria, neste momento, orar juntamente com vocês, pedindo a Deus que venha estender as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, para que Ele, através do seu Espírito Santo, venha trabalhar em nós e nós possamos meditar nessa palavra, internalizar essa palavra e conflitar a nossa vida em relação a essa palavra, para ver o que precisamos continuar a fazer, o que precisamos melhorar e o que precisamos parar de fazer se estivermos fora da vontade de Deus, segundo a sua vontade, que é manifesta através da sua palavra. Hoje nós vamos ver o versículo de número 10 da terceira epístola de João, mas antes gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus que através do seu Espírito venha nos visitar nessa noite. Feche seus olhos comigo e ore juntamente também. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por esta maravilhosíssima oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na Tua presença para meditar a respeito da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra venha entrar dentro de nossa mente, nosso coração, que Seu Espírito Santo nos ajude a internalizá-la e a guardá-la em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, em nossa memória, para que no momento devido, no momento específico, possamos utilizá-la, seja para tomar as ações corretas, seja para ensinar aqueles que querem ser ensinados ou precisam ser ensinados. Seja, ó Deus, para que sejamos transformados, ó Deus, na maneira de pensar a vida e de nos relacionarmos contigo e com o próximo. Deus, em nome do Teu Filho querido, Senhor, te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos conduzir nesse estudo, entrando em cada lar, em cada vida, em cada coração, em cada família neste momento, e que a Tua palavra venha trazer o impacto necessário para o crescimento do Teu reino, para o crescimento individual de cada cristão, Senhor, neste dia, e que sejamos amadurecidos pelo poder da Sua palavra. Deus, em nome do Teu Filho querido, nós oramos a Ti e Te agradecemos pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Versículo de número 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Aqui João está falando a respeito de Diótrefes, e olha quanta coisa ruim pôde caber num único versículo. Primeiro, que ele proferia palavras maliciosas contra João ou contra os outros irmãos. Ele não recebe os irmãos na congregação ou na casa dele. Ele impede que os outros que querem recebê-los o façam. Então ele era um impedimento na vida dos irmãos. E também os que recebem os irmãos são lançados fora da igreja, são expulsos da igreja. Então Diótrefes, de fato, era uma pedra no sapato da igreja, era uma pedra no sapato não só de João, mas nos demais irmãos também. Diótrefes era um impedimento na obra do Senhor, era alguém que trazia prejuízos, que impedia, que causava problemas e impedimentos da obra de Deus ser realizada. Então, no versículo 10, João ele enfatiza que se for pessoalmente à igreja que ele destina a carta, ele vai trazer a memória, ou seja, ele vai trazer a lembrança, ou seja, ele irá fazer lembrar de forma pública e fará aparecer as obras e palavras de Diótrefes. Pois tanto as palavras más como as obras más vem do maligno, queridos. João não pôde deixar para lá, era algo que realmente estava
trazendo bastante prejuízo de relacionamento, de desenvolvimento da obra do Senhor, de amadurecimento, de progresso em relação à vontade de Deus. Então João não pôde deixar para lá, não pôde passar por cima desse tipo de situação que desafiava ou que desafia a sua autoridade apostólica. Então, além da questão de atrapalhar, é como se a obra de Deus é como se Diótrefes estivesse desafiando a autoridade apostólica naquele momento, colocando em xeque a autoridade de João em relação à igreja. Então, João sabe que deverá aplicar alguma ação disciplinar, porque a gravidade da conduta de Diótrefes, como eu estava faseando, né, a gente pode colocar até em 3 fases aí em relação ao que Diótrefes estava realizando, executando contra a obra de Deus em relação à sua gravidade na sua conduta. Primeiro que ele estava proferindo contra nós palavras maliciosas, ou seja, acusações sem base e maldosas. Diótrefes provavelmente se sentia talvez aí ameaçado por João em sua autoridade religiosa local. Por isso ele começou a atacar a pessoa de João com palavras caluniadoras. Apesar de ser péssima a atitude de Diótrefes em relação a João, não foi somente contra ele que Diótrefes proferiu palavras caluniosas e maliciosas, pois também contra as instruções em relação aos missionários também. Então, João havia feito uma orientação ou uma instrução em relação aos missionários, que deveriam ser recebidos, bem conduzidos, que deveriam ser abençoados durante a sua estadia e também no momento de ir embora, com as provisões necessárias até chegar ao outro destino. E Diótrefes, ele tanto não recebia esses irmãos, como também os mandava de volta sem nada, ou seja, eles ficavam ali numa situação extremamente delicada. Imagine que você está viajando e você pega o seu carro e você vai para uma distância de 300 quilômetros. E aí você anda com o seu carro que tem autonomia para 330, 350 quilômetros. Chegando no posto de gasolina, você vai abastecer o seu carro para andar mais 300, 350. Quando você chega no posto e é o único posto do local e não tem gasolina para abastecer o seu carro, o que você faz? Porque você não vai ter combustível para retornar, você não vai ter combustível para continuar, e aí você fica ali talvez numa situação de grande delicadeza na dependência de pessoas que às vezes você nem conhece. Os nossos irmãos estariam na dependência de irmãos locais também para receber o abastecimento, para ter a sua manutenção e depois partir. No caso deles, como Diótrefes não os recebia e não deixavam eles serem recebidos, eles ficavam às vezes na rua tentando buscar uma alternativa, uma estalagem, mas lembrando que estalagem naquele período era um lugar extremamente complicado, porque geralmente as estalagens eles ficavam perto de prostíbulos e eram lugares bastante sujos e com pulgas e carrapatos e com toda sorte de problema que você pode imaginar. Então, não eram lugares apropriados para os irmãos, os cristãos missionários passarem a noite, passarem o dia naquele lugar até encontrar uma alternativa. Assim, Diótrefes, ele talvez por se sentir ameaçado na sua autoridade local, talvez porque ele estava sendo engajado a se tornar ali uma autoridade religiosa, talvez uma descentralização em relação à igreja mãe estivesse acontecendo, e aí buscando a autonomia da sua igreja local, ele quis talvez atacar a pessoa de João, desmerecendo a pessoa de João, inventando histórias a respeito dele, para que a sua autoridade diminuísse em relação à igreja. Nesse sentido, então, Diótrefes ele vai tanto dizer palavras contra a pessoa de João, como também negar as suas instruções em relação aos irmãos missionários que eles deveriam receber e hospedar quando esses irmãos estivessem passando por ali, por aquela região, ou para
estar ali um período para instruir a igreja, ensinar a igreja em alguma coisa nesse sentido. Segundo ponto, que é possível que somente fazer uma campanha de calúnias contra João não tenha sido suficiente. Então ele começou também a se recusar a acolher os irmãos que vinham para aquela região. Além de caluniar e além de recusar os irmãos missionários, Diótrefes também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Por isso João teve que motivar a Gaio, pois provavelmente estava sendo ameaçado por Diótrefes por causa de suas obras. Então Gaio era alguém que estava sempre recebendo os irmãos, sempre abençoando os irmãos. Gaio era uma pessoa extremamente hospitaleira, era alguém receptivo, um abençoador da obra de Deus. E de repente Diótrefes se levanta como alguém autoritário, não aceitando as instruções de João, caluniando João e expulsando os irmãos que o fizessem. Gaio então olha para Diótrefes e fala assim: agora complicou, porque se eu receber mais algum irmão, se eu receber mais alguém na minha casa ou na igreja, bem, e o abastecer e o abençoar, eu corro o risco de ser expulso. Então, Gaio se vê numa situação extremamente delicada, mesmo sabendo que a autoridade maior era João, mas João estava distante. Quem que era a autoridade local ali? Provavelmente Diótrefes, que tinha o poder de fazer tais atitudes. Diótrefes era alguém que estava prejudicando a obra de Deus e colocando em xeque a fé de muita gente, inclusive a de Gaio, que era alguém tão usado por Deus para abençoar os missionários daquele período. Como agora, assim, como a ganância, queridos, pode deixar o homem cego e perdido, pois não estávamos falando aqui de alguém que não conhecia Cristo, nem alguém que era um anticristo. Não estamos falando aqui de um falso profeta ou um falso mestre. Estamos falando de um cristão, membro da Igreja da Ásia, que exercia uma função importante de liderança e que, por causa de se sentir ameaçado, fez tudo isso contra uma liderança ainda maior do que ele, impedindo a obra do Senhor de ter sequência. Então, nós não estamos falando de alguém que estava fora da igreja ou era um falso ensinador, um falso cristão. Nós estamos falando de Diótrefes, que era alguém que ocupava uma posição dentro da igreja, supostamente um cristão. E olha a situação que ele estava colocando o apóstolo João em relação à igreja local e ameaçando os membros, os seus irmãos, por conta de que se eles obedecessem a orientação apostólica, ele estaria expulsando os irmãos da sua congregação. Diótrefes, por algum motivo, não é muito claro aqui, mas a gente pode conjecturar, ele se ofendia por causa das instruções de João a respeito dos irmãos estrangeiros, ou seja, dos missionários. Ele não os honravam por saírem por causa do nome. Lembra que os irmãos estrangeiros ou os missionários eram aqueles que saíam das suas causas por causa do nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, por causa do nome do Senhor, em o nome do Senhor, eles saíam em viagem, largavam suas casas, suas responsabilidades e iam fazer a obra de Deus. E Diótrefes, por algum motivo, não honravam essa saída, não honrava essa saída deles. Porque se você se desprende esperando um acolhimento de uma igreja em outro lugar, para simplesmente você ter um lugar para dormir e comer, para que você consiga levar a palavra de Deus e você não o acolhe, é como se você desonrasse a sua fé ou desonrasse o seu chamado, se você tiver condições de o fazer. Então, estava na verdade preocupado ele, de Diótrefes, com a glória do seu próprio nome, com a sua própria posição, do que com o nome e a glória do nome de Jesus que esses irmãos estavam carregando para fazer a obra do Senhor. O amor próprio exacerbado, narcisista, gerou tudo isso na vida de Diótrefes. O pecado de Satanás estava em Diótrefes, em querer ser maior que os outros e destruindo tudo o que impede de alcançar o que almeja. Ou seja, aqueles irmãos almejavam
fazer a obra de Deus, aqueles irmãos almejavam falar do amor de Cristo, aqueles irmãos almejavam falar de Jesus, ganhar almas para Jesus, possivelmente fundar novas igrejas, possivelmente doutrinar as igrejas, possivelmente fazer novos discípulos. E por causa do seu amor próprio, dos seus próprios interesses, Diótrefes ele se pôs como opositor, como um anticristo dentro da igreja. Não para defender os interesses de Cristo da sua igreja local, mas para defender os seus próprios interesses, para defender o seu próprio nome, a sua própria glória, a sua própria honra. Ele quis se colocar acima dos interesses de Deus. Bom, quem quis se colocar acima dos interesses de Deus? Quem quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus? Foi Satanás. E por causa desta glória que ele queria sobre si, Deus o lançou fora do céu, lançou a terra abaixo e está excluído eternamente da glória de Deus. Diótrefes tem um sério risco. A Bíblia não fala qual é o seu fim, mas se ele se manteve nesta posição de manter a sua própria glória ao invés da glória de Cristo, de manter-se acima de todas as coisas como o maior interessado em si mesmo e impedindo que a obra de Deus fosse feita, isso vai lhe custar muito caro. Não sei qual a proporção, qual a medida, Deus o sabe como juiz e como santo e justo que é. Mas Diótrefes, de fato, foi praticamente um anticristo se chamando de cristão. É o pior tipo de cristão que você possa imaginar. Alguém que veste a vestidura de cristão, alguém que tem a roupagem cristã, alguém que profere o nome de Cristo, alguém que exerce uma função, uma posição de alta patente na igreja local e que, ao invés de defender os interesses de Cristo, defende os seus próprios interesses, defende a si mesmo, a sua própria honra, em detrimento da honra e do nome e da glória de Cristo. Não que seja errado você defender a sua honra, não que seja errado você defender o seu nome, mas para que você defenda o seu nome, você tem que inutilizar o nome de Cristo através de outros irmãos. Isso é a pior coisa que existe no mundo, queridos. A vaidade pessoal, infelizmente, ainda é a raiz da maioria das dissensões em toda a igreja local até os dias atuais. Não só lá com Diótrefes, mas até os dias de hoje. Se existe alguma dissensão local, verifique. Se existe alguma divisão local, alguma intriga local, verifique. Provavelmente é por conta de vaidade pessoal. Ah, porque eu deveria ser mais honrado. Ah, porque eu não fui honrado. Ah, porque deveriam ter respeitado o meu cargo. Queridos, é óbvio que cada um deve ser agradecido aos outros pelo que faz. É óbvio que a honra deve ser dada a quem é dado, a quem merece. Mas se porventura estiver em jogo o nome de Cristo, o seu nome, não há o que se discutir. O nome de Cristo tem que prevalecer. O nome de Cristo tem que ser exaltado. O nome de Cristo tem que ser glorificado. E nós não podemos fazer o inverso. Nós precisamos entender que o nome de Cristo está sobre todo o nome. O nosso nome sempre tem que estar abaixo do nome de Cristo. E quando há um conflito de interesses relacionados ao nome de Cristo e ao seu nome, o nome de Cristo prevalece. O nome de Cristo deve sempre prevalecer. Então, dissensões que ocorrem dentro da igreja local, geralmente, é por causa de vaidade. Nós precisamos fazer, então, uma avaliação introspectiva para ver se nós não estamos colocando os nossos próprios interesses, a nossa própria vaidade, o nosso próprio querer acima do querer de Deus, ou tornando a nossa vaidade mais importante do que a obra de Deus. É difícil conseguir compreender como alguém que teve os seus pecados perdoados por Jesus, como alguém que estava fadado à condenação eterna, como alguém que é um pecador miserável, como qualquer ser humano, às vezes se ache maior ou melhor do que o outro, ou às vezes se ache no direito de ter autoridade sobre o outro, de querer fazer mandos e desmandos, de agir com grosseria, de agir sem educação, de agir de forma intolerante.
Imagine se Deus tivesse essa posição humana, uma antropofagia, dizendo assim, como se Deus agisse como um ser humano, sendo intolerante, agindo com grosseria, querendo se sobrepor sobre nós. Assim, nem ele, sendo Deus, ele se utiliza desses subterfúgios para que o seu nome seja exaltado. Para que um ser humano que ocupa um cargo dentro da igreja, que não era nada, mas que Deus o prepara, o capacita, o desenvolve, o abençoa, queira se colocar como opositor da obra de Deus e como alguém que causa intriga em relação ao outro, que é superior a ele numa hierarquia espiritual. João era um apóstolo, ele talvez alguém da igreja local que tinha uma certa autoridade, mas desafiando a autoridade apostólica de alguém que viveu com Jesus, que conviveu com Jesus, que foi discípulo de Jesus, que se tornou um apóstolo do Senhor, e ele colocando o apóstolo em má fama, ou seja, inventando mentiras, inventando coisas maliciosas para o denegrir e para que a sua palavra perdesse força em relação à igreja local e Diótrefes tivesse uma ascensão. Tudo isso por causa da vaidade de querer manter a sua posição, o seu poder e a sua autoridade. Tudo isso em detrimento da obra de Deus. Ou seja, ele escolheu a sua posição, o seu poder, a sua honra, do que a obra de Deus. Como se isso estivesse conflitando. Seria muito mais fácil, talvez, numa remediação, ele aceitar a decisão de João, escrever uma carta para João, convidar João para conversar e dizer: João, algumas coisas eu não concordo. Algumas coisas talvez seria importante nós discutirmos juntos. Eu estou aqui no dia a dia da igreja, você está longe. Eu estou vendo coisas aqui que você não está vendo. E aí sim, conversando e expondo o que estivesse acontecendo, certamente João iria, juntamente com ele, providenciar uma orientação mais assertiva, mais acertada em relação à visão que Diótrefes tinha, mas não, ele prefere tomar uma posição autoritária, ele prefere tomar uma posição unilateral, ele prefere difamar João, ele prefere caluniar João, ele prefere ameaçar os irmãos locais que fossem abençoar os missionários, do que trazer uma solução simples, perene e abençoadora, do que orar a Deus e pedir uma direção. Por quê? Vaidade. A vaidade estava estragando Diótrefes e o estava conduzindo para o mal. Infelizmente, queridos, a vaidade pessoal, infelizmente, ainda é a raiz da maioria, não todas, mas a maioria das dissensões em toda a igreja local até os dias de hoje. Assim, o que é a vaidade na dissensão local, né? Um querendo ser melhor que o outro. E se o outro for melhor, a inveja o consome. Quando é pior, ele se deleita sobre o fracasso ou a má qualidade do outro. Aí é pior ainda. Ser cristão, um verdadeiro cidadão do céu, está acima dessas coisas medíocres, queridos. Nós que estamos estudando nesse trimestre a respeito do desafio da mediocridade cristã para sair dessa mediocridade, é medíocre você querer se achar melhor que o outro. É medíocre você ter inveja do que o outro faz e você querer ser melhor do que ele. E quando o outro faz melhor, você fica ali enfurecido, não acredito que ele foi melhor do que eu, ou que eu fui pior do que ele, eu deveria ter sido melhor. Sabe, é medíocre ainda quando é pior. Quando o outro vai mal, você ainda se deleita, você se alegra porque o outro fracassou naquilo que ele estava fazendo. Nós precisamos sair dessa vida medíocre que muitos levam pensando dessa forma. E, infelizmente, ainda existem pessoas assim. Se alguém quer luzes e confetes, a igreja não pode ser o seu palco. Se alguém quer luzes e confetes, a igreja não pode ser o seu palco. O seu palco pode ser outra coisa lá fora. Se você quiser ir para o mundo, se você quiser ir numa boate, num bar, se você quiser ir num circo, na televisão, num show, no teatro, lá pode ser seu palco. Lá vão te aplaudir, lá vão te jogar confetes, vão gritar o seu nome, mas dentro da igreja você não pode ser o foco. Você não pode
querer luzes e confetes sobre você. Na verdade, Cristo é que deve receber luzes. Cristo é que deve ser o foco. Cristo é que deve ser exaltado e receber confetes, sendo glorificado, sendo honrado. Cristo é o local, Cristo é o que deve ser ter a igreja como local de ser adorado, reverenciado e como alvo de toda adoração e louvor de cada cristão. A igreja não pode ser o seu picadeiro, não pode ser o local da sua apresentação e do seu show particular. A igreja do Senhor é o local de destacar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é o lugar de destacar o nome do Senhor, é o lugar onde se encontra a salvação de Cristo, a presença do Espírito Santo, a comunhão dos santos e coisas como essas que são tão importantes para o reino de Deus. Diótrefes, se comportando assim, parece mais um filho das trevas do que um filho da luz. Diótrefes estava no lado totalmente oposto aos salvos, que devem contribuir para o reino de Deus. Ele era um que era pedra de tropeço, alguém que impedia a obra de Deus, o pior exemplo de cristão que o Novo Testamento registra. É um dos que trouxeram um dos piores testemunhos que nós podemos encontrar em todo o Novo Testamento. E olha que tem bastante coisa registrada ali. E ele foi um dos que apresentam um dos piores testemunhos. Diótrefes é um exemplo que ninguém deve seguir, sendo, na verdade, o exemplo que se deve ter para não se parecer, para não seguir. Se você, como cristão, quer acertar o alvo e alegrar o coração de Deus, não mire em Diótrefes. Acertando, você é um forte candidato a perder o céu. Então erre Diótrefes, tire ele de sua vista, tire ele da sua mira. Nós fomos chamados para uma vida de obediência e submissão, e não de exaltação própria com atitudes anticristãs. Então as pessoas, às vezes, por causa da sua autoridade, da sua posição, elas querem brigar, elas querem desafiar a autoridade, elas querem atrapalhar o reino de Deus, elas conversam e confabulam nos bastidores, elas causam situações e falam da pessoa que às vezes está acima dela numa hierarquia, e às vezes a pessoa que está acima dela é alguém que tem a detenção da bênção, do poder de fazer essa pessoa crescer ainda mais, e por causa desse tipo de mesquinharia, por ela não ter sido fiel no pouco, ela não é colocada no muito. E quando é colocado no muito é de forma forçosa. Provavelmente Diótrefes foi o caso. Ele forçou a sua posição, porque quem é servo, quem é humilde, quando chega a essa posição de liderança, não trabalha dessa forma. Ele vai saber liderar, ele vai saber conduzir a situação, ele vai saber conduzir talvez um problema que ele esteja enxergando. Ele não simplesmente vai atacar o outro, vai desmoralizar o outro para que a sua palavra ganhe força. Isso é assim, é difícil até classificar essa atitude de Diótrefes, porque é uma atitude totalmente descabida, inesperada de alguém que professa a fé cristã e ainda ocupa uma posição importante na igreja local. Então nós encerramos aqui a análise do versículo de número 10, onde fala que Diótrefes, ele falava mal de João, não somente ele, mas os que estavam junto com ele negava as instruções de João, ele não recebia os missionários e ainda expulsava aqueles que queriam receber. Bom, nos versículos 11 e 12, nós vamos seguir agora. O 11 diz assim, e nesses versículos 11 e 12, ele traz uma mensagem, não mais agora concernente a Diótrefes, mas ele traz uma mensagem concernente a Demétrio, que era um irmão bastante querido e um exemplo de pessoa a ser seguida, diferentemente de Diótrefes. Demétrio era alguém que exalava inspiração, que exalava confiança nos outros, que inspirava outras pessoas a serem cristãs. Demétrio era alguém que de fato era alguém de confiança e testemunho cristão publicamente em relação à igreja do Senhor. Então João acaba
descrevendo o mal que Diótrefes estava causando na igreja para abrir os olhos de Gaio. Seu objetivo era de uma palavra de conselho pessoal a Gaio e, na sequência, uma recomendação em relação a Demétrio. Então, o temor de João provavelmente era de Gaio ser influenciado por Diótrefes, talvez até por medo de ser expulso da igreja local, e por isso está escrito: amado, não imites, ou seja, não sigas o mal, mas o bem. Né? Na segunda parte do versículo 11 diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem, ou seja, não siga o exemplo de Diótrefes, mas siga o exemplo do bem. E aí, na sequência, vai ser falado a respeito de Demétrio como exemplo de alguém que pratica o bem. Todo indivíduo, queridos, ele é um imitador. Sendo natural desde criança nós nos espelharmos em alguém. No caso, na nossa infância, nossos pais e irmãos são os nossos espelhos, os irmãos mais velhos. Assim crescemos e continuamos a buscar modelo para nos espelharmos. Isto está bem, é bem aprovado, quer dizer, isso está bem ou é bom e aprovado. Inclusive, o presbítero João entende isso. Entretanto, Gaio deveria procurar os seus modelos, né, cuidadosamente. E Diótrefes, por exemplo, não serve como modelo. Diótrefes era o exemplo do mal e não o exemplo do bem. Né? Isto se relaciona não somente ao que nossa conduta tem efeito sobre os outros, mas em relação ao que nossa conduta dá da nossa condição espiritual. Pois quem pratica o bem procede de Deus, e o que pratica o mal jamais viu a Deus. A primeira epístola de João trata muito a respeito dessa questão moral e prática. Ou seja, quando nós praticamos o bem, nós demonstramos uma condição espiritual, que nós conhecemos ou nascemos de Deus. Agora, aqueles que procedem de forma maligna, aqueles que procedem com o mal, as suas atitudes são maldosas, maléficas, são malignas, isso significa que ele jamais viu a Deus. Quanto mais ter vindo de Deus ou ter nascido de Deus. É isto que está escrito na primeira epístola de João. 3 provas morais são apresentadas nessa epístola, nessa terceira epístola. Dentre elas, nós podemos destacar, primeiro, a verdade, que estão nos versículos 3 e 4. A segunda é o amor, no versículo de número 6. E agora, por fim, no versículo 11, a bondade. Então, 3 provas morais são colocadas e apresentadas para nós cristãos que devemos perseguir ou seguir, ou seja, precisamos ter a verdade em nós. Que verdade é essa? Eu digo a verdade, eu não conto mentiras. Não. Esta verdade em que João trata é justamente da palavra de Deus. O fato moral aqui é ter a vida baseada na verdade, na palavra do Senhor, ter a sua vida conduzida por ela. A segunda é ter a sua vida conduzida no amor. Então você se conduz pela verdade, você se conduz no amor e você é um praticante da bondade. São 3 valores morais importantíssimos para as nossas vidas, que nós devemos carregar isso até o último dia da nossa vida aqui na Terra e depois por toda a eternidade. Isso não vai acabar. A verdade moral de Deus sempre irá existir, ela dentro de nós, ou ela ao nosso redor, principalmente na glória. Talvez passaremos uma eternidade aprendendo com Deus, da sua verdade, do seu amor e da sua bondade, para reger as nossas vidas, para reger a nossa conduta, para nos conduzirmos por todo este período. Com tais versículos vistos nessas 3 epístolas, inclusive no versículo de número 11, entendemos que o verdadeiro cristão pode ser descrito como sendo de Deus. Em 1 João 4, do 4 ao 6, por exemplo, e como tendo visto a Deus em 1 João 3 e 6. Então, eu queria ler com vocês 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 4 e 6. O verdadeiro cristão, ele é de Deus.
O verdadeiro cristão, ele é de Deus. Vamos aqui abrir a Bíblia. 1 João, capítulo de número 4. Versículos 4 ao 6, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus. Olha que maravilha. E já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, você que tem essas verdades morais dentro de você, você é de Deus, vindo de Deus, procedente de Deus, nascido de Deus. Você tem o seu ponto de origem agora a partir de Deus. Antes você tinha o seu ponto de origem a partir do mundo, agora é a partir de Deus. E agora o capítulo de número 3 e o versículo de número 6, aquele que tem visto a Deus. Capítulo de número 3, versículo de número 6, que diz assim: Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Ou seja, aqui fala de uma permanência, de uma vida de pecado. Então, quem peca, quem vive no pecado, quem tem uma vida pecaminosa, nem sequer viu a Deus. Diótrefes estava maliciando os irmãos em relação a João, estava maldizendo a sua vida, estava praticando o mal de uma forma contínua, sem arrependimento e sem perceber o mal que estava fazendo, como se ele não tivesse visto a Deus, como se Deus não o julgasse por essas atitudes, como se Deus não fizesse parte do que da sua vida para intervir nessa situação. Então, como ele não consegue ter essa sensibilidade do Espírito Santo de que ele estava maldizendo um apóstolo, de que ele estava indo contra a vontade de Deus, estava atrapalhando os irmãos de servirem ao Senhor, estava expulsando os irmãos que queriam ser abençoados ou abençoadores. Por tudo isso, Diótrefes estava tendo uma vida de pecado contínuo, como se ele nunca tivesse visto a Deus, como se ele não conhecesse a Deus verdadeiramente, como se ele não viesse de Deus. Nascer de Deus e ver a Deus são, em alguma extensão, equivalentes, pois aquele que nasceu de Deus viu a Deus pela fé, ou seja, o encontrou. Eu acredito de fato em Deus, eu acredito que Ele está comigo, eu acredito que Ele me ama, eu acredito na sua obra salvadora, eu acredito em uma série de coisas que está relacionado a Deus e a sua palavra. É como se eu o tivesse visto pessoalmente, mas eu o vi, na verdade, pela fé. Eu o vi como se ele existisse na minha frente, embora eu não consiga vê-lo. Por isso que a minha fé faz com que as coisas invisíveis se tornem visíveis. Ela faz com que isso se faça firme fundamento, se faça uma estrutura daquilo que eu creio de forma firme e concreta, e ela se torna uma prova para mim daquilo que eu não vejo. Então eu não vejo a Deus, mas a minha fé me dá provas de que Ele existe. E no que eu acredito, no qual é baseado a minha fé? Na palavra de Deus. E pela fé eu olho para a sua palavra e o vejo. Pela fé eu leio as escrituras sagradas, eu recebo o ensinamento delas e eu vejo a Deus ali. E através desses ensinamentos, através desta palavra, nós podemos nascer de Deus, porque esta palavra vem de Deus. Se encontrar com Deus, quando você se encontra com Deus, isso afeta a nossa vida sobremaneira. Isso afeta a conduta da pessoa. Conduta da pessoa que o vê através das escrituras, que o vê através da palavra. Quando lê a palavra e entende que Deus está ali, é como se ela estivesse vendo a Deus. Assim, o que pratica o bem dá prova do nascimento divino, e o inverso é verdadeiro, onde o que pratica o mal nunca viu a Deus, conforme 1 João
capítulo 3, versículo 6. Provavelmente, João estava se referindo a Diótrefes, escrevendo a respeito do mal, quando escreveu este texto, e coloca em dúvida se Diótrefes de fato era um verdadeiro cristão ou não. Por quê? Por causa da sua conduta, por causa da sua caminhada, por causa das suas conveniências, por causa da forma com que ele conduzia a sua autoridade ali na sua igreja local. Queridos, nós encerramos aí os versículos de números 10 e 11 no nosso estudo desse dia. Não dá tempo de nós entrarmos no versículo 12, embora o versículo 12 diga o seguinte: todos são testemunho de Demétrio, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, sexta-feira que vem, se o Senhor permitir, estaremos tratando justamente sobre este versículo em o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar com vocês. Agradeço a vocês também pela paciência. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, que seja essa palavra para a edificação da sua vida e o nome do Senhor seja glorificado sobre você. Deus nos dê um fim de semana abençoado, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida e que a paz do Senhor alcance o teu coração. É no nome de Jesus que nós encerramos este ensinamento neste dia. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.